Pronto. Muito bem, a mãe do marido. Vou começar a gravar, tá, gente? Vou começar a gravar, que é para o pessoal que não pôde entrar na aula, tá, gente? Me desculpe aí rapidinho. Eu falei para vocês sobre os conceitos de empresa, de empresário, igual eu falei para vocês, sem nenhuma dúvida. Falei para vocês a diferença de empresário rural e empresário urbano em relação à inscrição. Isso é muito importante para vocês, porque vai surgir efeitos na recuperação judicial, porque é uma novidade da recuperação judicial, a recuperação do produtor rural. Falei para vocês, igual eu estava falando agora, do relativamente incapaz. O que tem um relativamente incapaz? Para que o relativamente incapaz seja inserido em uma empresa que ela já existe, o capital da empresa precisa estar todo integralizado. O que é isso? Todo mundo, quando vai abrir uma empresa, ela promete um determinado valor para ser o valor que a empresa se inseriu no mercado. E aí, neste contrato, cada pessoa promete pagar um determinado valor. O relativamente incapaz só pode ser inserido a partir que o capital esteja integralizado, ou seja, todos os sócios tenham pagado tenham contribuído, tenham pagado a sua parte prometida no contrato social na instituição da empresa, no nascimento da empresa. Agora, a presença do relativamente incapaz na empresa está presente no artigo 974 do Código Civil, e é dessa forma que você consegue inserir o relativamente incapaz. Agora, por exemplo, eu sou dono da empresa e eu tenho uma filha menor de idade, que ela é o quê? Menor relativamente incapaz. Ela tem 16 anos. Eu faleço e peço que a minha filha continue a manter a minha empresa. A empresa se tornou herança dela e ela que teria que tomar conta da empresa. Um relativamente incapaz não pode montar uma empresa, mas ele pode continuar. Para ele dar continuidade, assim como ele para fazer parte de uma empresa como sócio, ele não pode ser administrador e ele precisa estar assistido. Ou seja, alguém vai estar lá explicando para ele o que está acontecendo. Alguém vai estar presente para que não ocorra nenhuma ilegalidade na efetuação de contratos ou qualquer transação que a empresa for fazer. Agora, se for absolutamente incapaz, ele será representado. Estamos entendidos nesse aspecto. A OAB gosta muito de cobrar em relação ao relativamente incapaz. É sempre assim, alguém morreu, deixou para o fulano, ou o pai, uma mãe quer acrescentar o filho como sócio na empresa. Aí você precisa lembrar dos requisitos, que ele precisa ser assistido, que ele precisa... que o capital da empresa precisa estar integralizado, é vedado o exercício de administração, ou seja, como um sócio relativamente incapaz, ele não pode administrar a empresa. Agora, eu vou dar para vocês uma observação que eu não fiz durante as primeiras aulas. Porque agora eu vou dar uma apertadinha nessa revisão com vocês. Se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que não pode exercer atividade de empresário, será nomeado pelo juiz, com a aprovação do juiz, um ou mais gerentes. Por exemplo, a minha filha, depois que eu morri, ela é menor relativamente incapaz e ela não poderia dar continuidade à empresa, sem estar assistida. Porém, a pessoa que eu escolhi para assistir ela é uma pessoa que ela é militar, ou seja, ela está impossibilitada de exercer atividade de empresa. Então, ela não pode exercer. Ou a pessoa que eu escolhi era o meu marido, e aí ele é militar, ou ele é político. Então, ele não pode exercer as atividades empresariais. Então, será nomeado gerentes para fazer o papel do assistente nas relações contratuais, porque nas relações contratuais vai estar o nome do assistente, porque não pode o nome do menor, né, do relativamente incapaz, e também não pode o nome de uma pessoa que está ligado à impossibilidade de exercer empresa, tá bom? Então, será nomeado esses gerentes para respectivas ações específicas da empresa.
Vocês querem saber quem são os impedidos legalmente? São o falido, uma pessoa que já faliu e ela não reabilitou, ela não pode ser assistente numa empresa. Ela foi uma pessoa falida. Se ela faliu, ela tem esse problema. Deixa eu admitir outra pessoa aqui. Então, ela não pode exercer atividade em empresa. Os condenados pela prática de pena durante a atividade empresarial, pessoas que cometeram crime durante a atividade empresarial, servidor público, magistrados, membros do Ministério Público, deputados, senadores e os militares que eu falei para vocês. Esses são os impedidos legalmente. E outra coisa, meu marido é militar. Ele estava como assistente da minha filha, que é relativamente incapaz. E eles realizaram atos antes de ser nomeado um gerente. Então, os atos que foram cometidos pelo meu marido em nome da minha filha, eles são válidos. E ele responderá ilimitadamente. Então, não é porque uma pessoa que é impossibilitada de exercer atividade de empresa, ela resolve exercer, que os atos dela são inválidos. Não, os atos dela são válidos, porque senão as pessoas vão sair no prejuízo e vai estar todo mundo que não pode exercer empresa, exercendo empresa, porque qualquer tipo de contrato que eles assumirem não vai ter validade. Então, isso não seria viável juridicamente, no comércio também não. Já falei para vocês da inscrição do empresário, a inscrição obrigatória no início da atividade é para todo mundo, mas isso não vai deixar de classificá-la como empresário. Eu falei para vocês sobre as empresas, as microempresas e as empresas de pequeno porte que estão inseridas no Simples Nacional. O que é o Simples Nacional? Terá uma tributação diferenciada perante os tributos. E o Simples Nacional foi inserido pela Constituição Federal, no seu artigo 170, inciso 4. Então, é uma norma constitucional, o Simples Nacional, e as empresas de pequeno porte, as microempresas, elas são tratadas de modo diferenciado. E quem são essas microempresas e as empresas de pequeno porte? Eu falei para você que é o microempreendedor individual, o empresário individual de responsabilidade limitada, a sociedade simples e a sociedade empresária menos por cotas. Por que a sociedade simples e a sociedade empresária menos por cotas? Por quê? Os microempreendedores e os empresários, tá sem som? Gente, esse tempo todo ninguém tá me ouvindo? Gente, o pessoal tá me ouvindo? Socorro. Tá de boa. A Jaqueline falou que tá ouvindo. Manuela também falou que aqui tá normal. Alô, mas você me mutou? Você também tá sem som. Deve ter sido algum problema no seu microfone, no seu áudio. Qualquer coisa tá gravando, e aí você tenta assistir depois, se tiver algum problema no seu som, tá bom? Vamos continuar aqui, já que as outras pessoas estão ouvindo. E então, porque as empresas que têm sócios, que têm ações, que têm cotas, elas consideravelmente têm um valor de produção, um valor de capital social muito mais elevado. Então, não teria como inserir uma empresa que é para ser de pequeno porte, para receber um tratamento diferenciado por ela ser pequena e ter um capital menor, com empresas de capital social gigantesco, que é uma sociedade anônima, que é uma sociedade limitada. E quem são as microempresas? O MEI, o capital máximo dele é R$81 mil. A responsabilidade da pessoa física se confunde com a da pessoa jurídica. Por quê? Porque é um empresário individual. O patrimônio dele se mistura com o patrimônio do CNPJ. Então, isso vai implicar em várias questões. Por exemplo, em relação à recuperação judicial dele, influencia também em relação a quando eu sou casada e sou microempresária individual
E o meu regime é o de comunhão parcial. Para você fazer a realização de uma venda de uma empresa ou do ponto da empresa ou do estabelecimento da empresa, eu não preciso consultar ninguém. Porém, pelo fato de eu ser microempresária individual e o meu patrimônio pessoal está confundido com o da minha empresa, eu serei a única a ter que pedir autorização ao meu marido para ele saber, no momento que eu for vender, eu transformar o que é realmente patrimônio do CNPJ do patrimônio pessoa física. Eu preciso da autorização para isso, para ele concordar com o que realmente é patrimônio da empresa e o que é realmente patrimônio meu, pessoal e da família, porque eu sou casada em comunhão parcial de bens. Então, isso é um aspecto extremamente importante. Anota, põe o OBS, põe asterisco, põe atenção, põe tudo, minha filha. Põe o carnaval inteiro. Porque isso já caiu e vai cair de novo. Que é o quê? E é de fácil confusão. Normalmente, quando você vai realizar a venda de algum estabelecimento, você não precisa pedir outorga conjugal. Porém, se você é microempresário individual e você quer vender seu estabelecimento, primeiro você precisa separar o seu patrimônio físico do patrimônio da empresa. Então, para isso, você precisa da concordância do seu cônjuge. Espero que vocês tenham entendido essa parte específica do microempreendedor individual. Outra coisa, a Eireli. A Eireli, por força da medida provisória 1040, ela não existe mais. Porém, no edital, não foi sancionada essa lei a tempo do edital. Um bicho aqui. A tempo do edital, então, ela não tem validade, ou seja, a Eireli ainda existe para vocês. A Eireli vai continuar existindo para vocês. O que é a Eireli? É o empresário individual de responsabilidade limitada, ou seja, o patrimônio. O que é responsabilidade limitada? Sempre, se vocês virem limitada, é que o patrimônio pessoal não se confunde com o patrimônio do CNPJ, da pessoa jurídica. E ele responde só pelo que ele colocar. Então, para chegar ao patrimônio da pessoa física, tem que haver a desconsideração da personalidade jurídica, que vocês vão ver mais para frente. Depois de recuperação judicial, recuperação extrajudicial e falência. Da Eireli é só isso mesmo, tipo, o capital mínimo é 100 salários mínimos. Eles não têm limite de funcionário. Não tem muito o que falar da Eireli. A Eireli ela tem esses dois aspectos. Ela tem a responsabilidade limitada, o patrimônio não se confunde, o capital mínimo dele é 100 salários mínimos. 100 mil não. Empresa de pequeno porte. A empresa de pequeno porte, o capital dela é entre 360 mil e 4,8 milhões. Pode contratar até 99 funcionários. Ela pode optar pelo Simples Nacional. Por que ela pode? Como ela é uma empresa que o capital dela é muito extenso, então ela precisa preencher os requisitos do capital mínimo para poder fazer parte do Simples Nacional. Então, ela é uma empresa que ela faz parte do Simples Nacional, mas, porém, ela precisa preencher os requisitos por o capital dela ser muito abrangente, tá bom? Uma empresa que não entendi sobre o Simples Nacional. O Simples Nacional é simplesmente que pagará uma tributação inferior às outras empresas. Vocês vão entender essa parte do Simples Nacional e da tributação mesmo na parte de tributário com a Maria Laura. Não tem muito o que falar no empresarial, porque é simplesmente assim, quem está inserido no Simples Nacional e quem não está inserido. É isso que eles costumam perguntar dentro do empresarial. Dentro do tributário, eles vão fazer perguntas mais profundas em relação a esse assunto. Tipo, determinados tributos são do Simples Nacional. Deu para entender, Jaque? Que o Simples Nacional é simplesmente um programa criado criado nacionalmente para beneficiar empresas que têm capital social inferior, entendeu? Para elas não deixarem de girar a economia e oferecer emprego. O Simples Nacional é basicamente isso. É um programa de proteção a empresas menores, para que elas paguem uma tributação menor. É que nem você pagar imposto de renda. Se você tem muito dinheiro, você vai pagar um imposto de renda mais elevado. Se você tem pouco dinheiro, às vezes você nem paga. Você está inserido nas pessoas que são isentas de pagar
o imposto da Receita Federal. Deu para entender? O Simples Nacional é isso, é aquele tipo de pessoa que às vezes não precisa declarar na Receita Federal. Por exemplo, o microempreendedor individual, ele não declara na Receita, ele tem que pagar uma taxa mensal. Ele só vai declarar a Receita Federal se ele extrapolar esse limite anual de 28 mil. A carga tributária é menor, é isso mesmo. A carga tributária é menor e é diferenciada. Por exemplo, tem menos taxas do que uma sociedade anônima. Agora ela entendeu. Vamos falar sobre a formação do nome empresarial. Empresário individual, ele opera por firma. O que é a firma? É o nome completo da pessoa. Você tem um nome firma. Quando você vai no cartório, você registra a sua firma. O que é a sua firma? A sua assinatura, é o seu nome no cartório. É a mesma coisa com o empresário individual. Porque o empresário individual, por ele ser individual, é o nome dele. Então, se eu formar uma empresa, vai ser Rayane Carneiro Mello, MEI, microempreendedor individual. Agora, se tiver várias pessoas com o mesmo nome que o meu e o mesmo sobrenome, para não ficar igual, eles colocam o meu CPF. Que CPF você só tem um, tá bom? Esse é o nome empresarial do microempreendedor individual. A sociedade anônima, ela opera pelo quê? Por denominação. É aquilo que a gente costuma ver. Igual a Rede Globo é uma sociedade anônima. Deixa eu ver. Fujioka é uma sociedade anônima. Não sei se tem Fujioka na cidade de vocês, mas aqui tem. É uma empresa daqui de Goiânia. Sociedade limitada pode usar tanto firma quanto denominação. A limitada, ela tem essa peculiaridade. Então, sobre o nome, realmente é isso. O empresário individual de responsabilidade limitada também é o firma. Que mais? MEI é firma, Eireli é firma, EPP é firma. Então, essas empresas menores adotam firma. A única que tem a opção de adotar firma ou denominação é a limitada. E a única que só adota denominação é a sociedade anônima. Tá bom? Estava olhando aqui e confundi vocês. Vamos ver. Vou falar mais um pouquinho do trespasse. O que é o trespasse? Venda de ponto. Venda de estabelecimento é trespasse. O que vocês precisam saber do trespasse? O vendedor... Opa, tem mais uma pessoa aqui. Tem o vendedor e quem está comprando. Quem está comprando vai ser responsável por tudo que vai vir com o adquirimento da empresa. Agora, quem está vendendo, por exemplo, eu vou vender o meu estabelecimento para a Jaqueline. A Jaqueline vai ficar responsável por tudo a partir do momento que ela compra o estabelecimento. E a compra desse estabelecimento é registrada. Como é que essa compra de estabelecimento vai ficar registrada perante a terceiros? Através da publicidade. As empresas, o microempreendedor, as empresas de pequeno porte, as empresas pequenas, não é obrigatório essa publicidade, essa publicação oficial. Já as outras empresas, para fazer, exercício, essa venda perante a terceiros, é obrigatória a publicação oficial. Ou seja, a Jaqueline vai passar a responder por todas as dívidas da empresa depois que ela comprou, após o registro, vai registrar essa venda na junta comercial, nos dados da empresa. E aí ela passa a responder por tudo. E eu vou continuar respondendo por possíveis dívidas que eu fiz antes e depois por um ano. Eu vou responder pelas dívidas por um ano da empresa. Ou seja, mas a responsabilidade é solidária. Ou seja, se a Jaqueline não pagar, vão me procurar para poder pagar. Tá bom? E quando eu falo antes e depois, é que eu falo as dívidas que já estavam vencidas durante a execução da venda e as dívidas que estavam para vencer enquanto a gente realizava a venda do estabelecimento.
Espero que vocês tenham entendido essa parte. Terminamos aqui a revisão de teoria geral de direito empresarial. Esse é o início, é o que eu falo que é o nascimento da empresa. Vocês estudaram o nascimento da empresa e a venda do estabelecimento da empresa. Geralmente, eu gosto de colocar o trespasse em direito societário. Mas como quando vocês forem resolver questões em determinados livros, o trespasse vai estar inserido na teoria geral do direito empresarial, eu resolvi trazer para vocês na revisão agora, tá bom? Agora vamos para direito societário. Igual eu expliquei para vocês, para quem estava comigo, direito societário você tem que pensar em três aspectos. Gente, eu vou disponibilizar para vocês o cronogramazinho de revisão que eu estou observando aqui para vocês. Está tudo em tópico, bonitinho. Mas é porque eu quero disponibilizar o material completo. Os mapas mentais que eu prometi para vocês e não esqueci. Então, eu falei para vocês, nas sociedades, o início das sociedades, que é a vida das empresas, você tem que pensar em três aspectos. Sociedades simples, sociedades empresárias e sociedades não personificadas. Por quê? Porque assim vocês ficam mais fácil de visualizar e não ficam apavorados com aquele tanto de empresa. O que vocês precisam saber? Vocês dividindo as sociedades nesses 3 pontos específicos, vai ficar mais fácil para o entendimento de vocês. Quem são as sociedades simples? Tem 2 sociedades simples. A pura, que é advogado, contador, psicólogo. E a sociedade cooperativa, é a cooperativa. Dentro das sociedades simples, tem só essas 2. A cooperativa sempre será simples. Se vocês verem cooperativa, vocês já lembram. Simples. O que tem nessas 2 sociedades simples que vocês precisam saber? Na pura, você vai registrar ela em cartório. A sociedade pura, você registra ela em cartório. Normalmente, as sociedades simples, elas são registradas em cartório. A cooperativa, ela tem uma peculiaridade. O estatuto dela é registrado em junta comercial, tá? O que você precisa saber da sociedade simples? Ela está legislada no Código Civil, ela pode estabelecer as normas, elas funcionam por estatuto social, ela pode estabelecer as normas dela pelo Código Civil. Não tem uma coisa assim, uma sociedade de advogados. As responsabilidades deles são subsidiárias, não é solidária na integralização, são subsidiárias. Na cooperativa, o que você precisa saber da cooperativa? A cooperativa são empresas, são pessoas que não buscam lucro. Essas 2 empresas, elas não buscam lucros. Uma porque são intelectuais. A Simples, ela faz parte do Alice País nas Maravilhas, que eu falei para você, que não são as pessoas que não estão inseridas no artigo 966, que é artística, literária, científica. Essas são as empresas que eu falo que é o Alice, no País das Maravilhas, artísticas, literária e científica. Não estão inseridas no 966 e não visam lucro. Ou seja, o substancial dela não visam lucro. Vocês vivam perguntando, tipo assim, e se um médico montar um consultório, ter uma secretária, ele é uma empresa? Não, não é uma empresa. Quando é que esse médico vai ser uma empresa? Vai ser quando, assim, vamos colocar assim, clínica de estética. Na minha clínica de estética, eu sou médica. Eu sou esteticista. Não sei os nomes certos, gente. Não força a barra, não, que eu sou do direito. Eu mexo com plástica. E aí, mas na minha clínica, a única atividade da minha clínica não é as plásticas. Ela é... Pronto, desliguei.
A atividade só de estética, de plástica, não é a minha única atividade da minha clínica de estética. Tem manicure, pedicure, tem secretária, tem drenagem linfática. Então, eu sou uma empresa? Sim. Agora, se eu tiver numa clínica só uma salinha, o anestesista e a secretária, eu não sou empresa. Por quê? Porque a única atividade do local é a plástica. Agora, se a única atividade não for a plástica, tipo, for várias atividades, aí pode ser classificado como empresa. Deu para vocês entenderem esse aspecto? Então, vocês não ficam tentando pensando assim, se o psicólogo fizer isso, ele vai ser empresa? Não. Tem que ter outras atividades que façam parte do financeiro da empresa, que dê dinheiro para a empresa, sem ser a única atividade científica, artística ou literária. Eu espero que vocês entendam esse aspecto. Mas a OAB, ela não costuma cobrar nisso. É porque vocês realmente costumam ficar em dúvida nisso. Vamos para a sociedade empresária. Sociedades empresárias. Sociedade anônima, sociedade limitada. Agora, sociedade anônima, ela pode ser tanto de capital fechado quanto de capital aberto. A sociedade limitada, ela pode ser, não tem capital, ela é cotas. Sempre que vocês forem fazer uma questão, eu já dei essa dica para vocês e vou dar para vocês de novo. Sempre que vocês forem responder uma questão e está escrito sociedade anônima, vocês vão procurar nas alternativas a palavra ações. Se vocês verem corta, vocês já esquecem a alternativa que ela está errada. Da mesma forma, você vai olhar na limitada. Quando for uma questão de sociedade limitada, você vai procurar a palavra cotas. Se vocês verem a palavra ações, vocês já cortam, que é para confundir vocês. Muitas vezes está toda certo a alternativa e a única coisa que está errada é porque está escrito cotas ou está escrito ações. Deu para entender para vocês? Agora eu vou falar um pouquinho mais dessas duas empresas, tanto a sociedade anônima, tanto a sociedade limitada. Por quê? Porque são empresas complicadas e tem uma gama de conteúdo muito maior. Eu só vou abrir aqui para vocês. Não vou abrir porque é surpresa. Vamos falar sobre a sociedade anônima. No que? A sociedade anônima, o que é ela ser de capital aberto? Os valores imobiliários, os valores das ações, são negociados na Bolsa de Valores. Quem assistiu o Lobo de Wall Street, vocês verem aquele tanto de ação subindo, ação descendo, é as empresas que são vendidas no mercado de valores, na Bolsa de Valores. E para uma sociedade anônima vender o capital dela na Bolsa, ela tem que fazer o registro dela na Bolsa. Ou seja, ela precisa preencher os requisitos para fazer o registro e para vender as ações dela na Bolsa de Valores. Características específicas de uma sociedade anônima de capital aberto. Anotem, para depois eu entregar um negócio para vocês mais resumido. É obrigatório ter um conselho administrativo, não pode emitir partes beneficiárias. O que é partes beneficiárias? É um tipo de ação, eu vou explicar para vocês. A primeira Assembleia Geral deve ser convocada com antecedência de 15 dias da publicação do anúncio. Pode autorizar o Conselho Administrativo, dentro dos limites do capital, autorizar, deliberar a emissão de debêntures. O que é debêntures? Outro tipo de ação que eu já vou especificar cada ação para vocês da sociedade anônima, tá? Conversível em ações, direito de retirada do titular das ações no prazo de 30 dias da publicação da ata da Assembleia Geral. O que é isso? Durante a reunião da Assembleia Geral, o sócio titular das ações, ele quer se retirar da sociedade. Então, ele tem direito, essa Assembleia Geral, a primeira, que é a Assembleia que vai definir os caminhos da empresa durante o ano, durante o exercício social dela, ele tem o prazo de ser retirado durante 30 dias depois que a reunião da Assembleia Geral aconteceu. Eu espero que tenha ficado claro. Vamos falar um pouquinho sobre a sociedade anônima de capital fechado. O limite das ações nominativas, ordinárias ou preferencial, ou seja, tem limite para cada tipo de ação, né, de capital fechado. Os valores delas não são vendidos na Bolsa de Valores, então ela não tem que ter essa inscrição específica na Bolsa de Valores.
A primeira convocação da Assembleia Geral tem que ser convocada com no mínimo 8 dias de antecedência. Publicado do anúncio, por exemplo, faz o anúncio, vai ter Assembleia Geral, igual reunião de condomínio, quando eles pregam aquele folhinha lá, para quem mora em condomínio, mora em condomínio, ou reunião de prédio, reunião da rua, reunião do bairro, eles pegam aquelas folhinhas lá, aquilo lá é o anúncio da Assembleia Geral. Vamos só comparativo. Tem que ter uma antecedência de 8 dias até que essa reunião aconteça. Alguém fez uma pergunta, deixa eu ver aqui. Não é arriscado aplicar em bolsa de valores? Depende. A empresa ela tem o capital dela fixo e o capital da bolsa de valores, entendeu? Então, isso não vai interferir, dependendo do tipo das ações, não vai interferir nas decisões da empresa, tá? Depende do tipo de ação que a pessoa comprar. Então, não é muito arriscado, porque às vezes você tem uma ação que você não tem direito a fazer nada dentro da empresa, você só tem direito a receber lucro. Se a empresa não estiver recebendo lucro, você não vai receber nada. Todos os administradores da empresa de sociedade anônima de capital fechado são responsáveis solidariamente pelo prejuízo que causarem, não que causarem pelo não cumprimento de deveres. Por exemplo, nós todos aqui somos uma sociedade anônima de capital fechado. Eu faço cagada. Vocês todos, se eu não conseguir pagar o que eu fiz de errado, vocês respondem, tá? Solidariamente comigo. Não interessa se foi eu que fiz a cagada, se foi a Jaqueline que fez a cagada. E perdoe as palavras também, tá, gente? Não importa quem fez qualquer coisa de errado. É solidária a responsabilidade. Vou falar para vocês das ações que são difíceis e vocês podem encontrar questões difíceis nesse aspecto. Para vocês saberem as ações e depois para vocês entenderem o voto nas ações. Por quê? Vocês entendendo as ações, vocês conseguem entender uma parte muito difícil da sociedade anônima, que é o voto. Vamos lá. Os títulos da SA, eles são quanto? Eles podem ser ações. Aí as ações, elas são os títulos de crédito que representam a unidade do capital social. Conferindo tanto direito quanto dever a quem adquire essas ações. Quanto à natureza deles? Eles podem ser ordinário, comum. Falei para vocês das ações ordinárias na diferença de capital social. O que é uma ação ordinária? O sócio participa da distribuição do dinheiro e vota nas deliberações sociais. Eles são os primeiros a comprarem, a estarem presentes nas ações. Eles são ordinários, são os primeiros. Ou seja, eles estavam perante a construção da empresa, estavam perante o contrato social da empresa. Tem as ações preferenciais, que se limita a 2/3 do capital e recebe primeiro na divisão o reembolso de capital. Ou seja, quando ocorre algum problema com a empresa, ela vai se desfazer, eles são os primeiros a receber o que eles investiram dentro da empresa. No Estatuto Social é descrita as preferências a depender da preferência. Por exemplo, além dos direitos comuns dos acionistas, eles podem ter direitos preferenciais, especiais. Por exemplo, pode deliberar em relação a algum tipo de contrato, mas aí na hora que ele vai comprar a ação, ele fala assim, olha, eu quero comprar ações preferenciais. Eu vi que está dentro dos 2/3, eu vi que tem a disponibilidade de ser vendidas as ações preferenciais. Só que aí, quem tem ações preferenciais, por ele ter um certo tipo de preferência em uma determinada ação dentro da empresa, ele pode perder o direito a voto, tá? Guardem essa informação que é muito importante para vocês. Que os preferenciais, eles podem não ter direito a voto durante a compra. Eles, no contrato deles da compra das ações, eles podem perder o direito a voto, tá? A depender da preferência que é oferecida e que eles querem. E tem as ações de gozo e fruição. O que são as ações de gozo e fruição? São nós, meros mortais, que resolvem comprar uma ação da
da Petrobras, ou de qualquer outra sociedade anônima de capital aberto. A gente compra, a gente só vai receber o lucro em relação ao que a gente investiu na empresa, tá? Não tem direito a nada, viu, gente? É só receber dinheiro mesmo. Não tem direito a voto, não tem direito a dar pitaco nenhum na empresa. Não importa quantas ações você tiver, tá bom? O que são as ações nominativas? São contra-forma. A nominativa é que tem nominação. A ação minha vai vir com o meu nome, a ação Rayane. E o que acontece com o meu nome na ação? É registrado no livro das ações, tá bom? Eu, Rayane, quero vender a minha ação para outra pessoa, ou vender parte da minha ação para outra pessoa. A pessoa que eu vender, por exemplo, eu vou vender a ação para Manuel. Vai estar escrito. O negócio só será feito da ação depois que o nome da Manuela estiver escrito no livro de registro, tá bom? Da outra vez eu não falei com vocês sobre as ações da sociedade anônima, então eu queria deixar isso com vocês durante essa revisão. O que são os debêntures? Empresarial tem muita palavra difícil, direito tem muita palavra difícil. São créditos alienáveis. O que é? Créditos que podem ser vendidos, no intuito de conseguir empréstimo junto à poupança popular. Essa dívida da sociedade, esse crédito pode virar ações. Por exemplo, eu sou uma sócia e eu quero transformar as minhas ações em crédito no Banco do Brasil, porque a minha empresa está precisando de dinheiro nesse aspecto. E aí eu vou lá no Banco do Brasil e falo assim, olha, o que você acha das ações da empresa Fujioka? E aí você me oferece um crédito de tantos reais para realizar uma compra de insumos para minha empresa, tecnologia. E aí o Banco do Brasil falou assim, ok. Só que eu não quero receber o dinheiro. Eu quero que esse crédito que eu estou te oferecendo se transforme em ações. É isso que é os debêntures, tá bom? Observação referente aos debêntures. Quem tem a ação é o sócio proprietário, ou seja, quem tem a ação sou eu, que fui lá pedir o crédito. A ação não vai deixar de ser minha. E quem tem parte beneficiária é o credor, ou seja, quem que é a parte beneficiária do debêntures? É o Banco do Brasil. E ele tem eventuais lucros desse crédito que ele me emprestou, tá bom? Quem tem debêntures, quem tem esse tipo de ação, ou seja, o Banco do Brasil que detém esses debêntures, ele é credor efetivo incondicional, ou seja, ele não vai deixar de receber, ele sempre vai ser credor. Se a empresa falir, se a empresa entrar em recuperação judicial, as ações dele denominadas debêntures têm valor de credor, ele tem valor de credor, tá? Já falei para vocês sobre os títulos, agora eu vou falar para vocês sobre o voto. Vou acabar não entrando muito em recuperação judicial com vocês hoje, tá, gente? Porque faltam 4 minutos para aula. E eu não tô a fim de tomar aula do outro professor. Vou falar aqui para vocês sobre o voto. O voto é uma das partes mais difíceis também da sociedade anônima. Vamos lá. Quem que pode votar? Principalmente, quem pode votar é os acionistas das ações ordinárias, igual eu falei para vocês. É aqueles acionistas das primeiras ações quando foi criado o Estatuto Social da empresa. Tem Estatuto Social e Contrato Social é a mesma coisa. É porque tem empresa que é Estatuto Social e tem empresa que é Contrato Social. A sociedade anônima é Estatuto Social. Mas a finalidade dela é a mesma, só muda o nome, tá? O que é? É o contrato da empresa de formalização da existência da empresa, tá? É que nem quando você vai registrar o seu casamento no cartório. Não tem aquela folha lá, que é no caso, seria o contrato de núpcias de vocês, o contrato matrimonial de vocês. É onde vocês vão definir o tipo de contratos, vai ser comunhão parcial, comunhão universal. Na sociedade, nas empresas é da mesma forma, na sociedade anônima. É onde você vai definir o nome da empresa, quem é responsável por isso, quem é responsável por aquilo, o endereço da empresa, quais são os estabelecimentos, quais são os bens da empresa. O contrato e o estatuto social é isso, tá? Quem pode votar são os acionistas que detêm as ações ordinárias. Os acionistas preferenciais também
se durante a compra da preferência deles não tiver nenhuma restrição, tá? Somente o titular das ações nominativas pode exercer o direito ao voto, ou seja, só quem tem um nome na ação, no registro das ações, tá? Rayane tem uma ação, então é nominal. Somente eu, dona das ações, que posso ir lá votar, tá? Igual, quando eu vendi as ações para a Jaqueline, ela não pode ir lá votar. Só quem pode votar é eu. Igual, ó, o penhor da ação não impede o acionista de exercer o direito a voto. Porém, se o acionista só pode votar em deliberações específicas com o consentimento, tá? Isso é o que está definido no artigo 113 da Lei de SA. Como é que eu vou explicar isso para vocês de uma forma mais fácil? Eu vendi as ações para a Jaqueline e a Jaqueline colocou no contrato durante a compra que eu só poderia votar com a concordância dela em relação à deliberação da empresa, ou seja, vão votar para a empresa mudar de sede. E a Jaqueline, como ela colocou essa cláusula no contrato na hora que ela foi comprar, ela falou assim, olha, Rayane, eu não quero que vende a sede. Então, eu não posso votar contrária ao que ela falou, tá? Cada ação ordinária corresponde a um voto, ou seja, eu, Rayane, não posso votar 2 vezes porque eu tenho 50% das ações. Não, eu voto 1 vez. E eu também não posso votar 2 vezes porque eu tenho 100% das ações. 100% que eu falo, tipo, de determinado tipo de ação, tá, gente? Então, eu não posso votar a mais. Ah, fulano não veio, vou votar por ele. Não. Independente da quantidade de ações que você tem, você só tem direito a um voto. Isso também vale para a cooperativa, tá, gente? Outra coisa relacionada ao voto da sociedade anônima, que vocês é bom vocês lembrar. O voto deve ser exercido por cada acionista de acordo com o interesse da companhia, ou seja, eu não posso votar contra todo mundo, eu não posso ser do contra. Se o meu voto está prejudicando a empresa, ele é considerado abusivo. E se ele for considerado abusivo, isso pode gerar efeitos. O acionista responde pelos danos causados pelo exercício do voto abusivo. Por exemplo, se eu prejudicar a empresa de alguma forma com o meu voto, eu respondo pelos danos causados. E, por exemplo, eu acabei convencendo todo mundo de que o meu voto era o correto e todo mundo ia me acompanhar no voto. Só que teve muita gente que ainda conflitou comigo em relação ao voto. Então, se for comprovado que esse voto era conflitante e que ele poderia prejudicar a empresa, o voto pode ser anulável, tá? Deu 7 horas, eu vou finalizar com vocês. Eu falei tudo para vocês que eu poderia falar sobre sociedade anônima. Vou falar sobre sociedade limitada também, principalmente em relação às cotas, para vocês verem a diferença das ações para as cotas. Em relação à recuperação judicial, eu só quero que vocês me respondam alguma coisa. Alguém estava na aula da professora Patrícia e o que ela falou, porque eu não consegui falar com ela, gente. Ela teve que sair do projeto e eu vou dar continuidade. Se vocês quiserem recomeçar recuperação judicial. Recuperação judicial é a doença da empresa. A empresa está com Covid, tá, gente? Vou explicar para vocês o que acontece quando a empresa está com Covid. Tá em recuperação judicial, ela está doente. E a gente não pode deixar ela chegar na falência, na morte. Aí eu vou explicar para vocês as fases da recuperação judicial, eu vou explicar para vocês os requisitos da recuperação judicial e principalmente o que mudou com a lei 14.112 de 2020, tá? Que pode cair na prova de vocês. E que eu acho que vai cair, tá? Ela deixou um material sobre noções gerais. Então, eu tenho um mapa mental que tem a recuperação judicial de forma linear, as fases dela, tá? Eu vou deixar para vocês disponível junto com o material da revisão. Se vocês tiverem dúvida de alguma coisa,
vocês podem me procurar. Eu também vou trazer as questões para vocês. Eu estava tentando deixar o material mais completo, porque vocês estavam pegando o material mais despedaçado. Então, eu quis também trabalhar de forma mais específica com vocês sobre direito societário, porque sempre costuma cair pelo menos 2 questões, tá? Então, eu quis aprofundar com vocês um pouquinho sobre direito societário. Então, é isso, gente. Eu vou deixar gravada, eu gravei. Essa foi uma revisão, nada revisão, né? Que eu fiz foi aprofundar mais com vocês, mas eu quis aprofundar porque eu senti no meu coração que eu tinha que aprofundar. Se vocês precisarem de alguma coisa, podem me chamar, tá? Estou disponível no WhatsApp e também estou disponível no Instagram, tem muitas dicas para vocês e direto estou falando coisa lá, tá? Então, eu vou terminar a revisãozinha com vocês, vou fazer um vídeo e vou deixar a revisão disponível para vocês. E aí, eu já começo a recuperação judicial, tá? Porque como é só uma revisãozinha, porque eu estava retornando a segunda fase, eu não queria delongar muito nas aulas. Eu espero que vocês tenham gostado, agradeço a presença de vocês. Um beijo para todo mundo, uma boa noite. E a próxima aula de vocês, se eu não me engano, era para ser constitucional. Mas constitucional, eu vou pegar com a Maria Laura e a Maria Laura vai dar junto com vocês. Eu fiz um material super legal para vocês de direito constitucional, repartição de competências. E a Maria Laura também vai revisar todo o conteúdo com vocês, tá bom? Boa noite, beijinho, obrigada. Vocês são incríveis por estar comigo.